Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje é o último dia da nossa campanha baseado no Salmo 23. Esse salmo é um salmo de livramento. É conhecido como o Salmo do Pastor. O salmista, ele escreve assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muito bem, amados. Encerrando esta campanha, eu quero agradecer aos colaboradores que cooperaram comigo, que gravaram seus áudios de intercessão, que gravaram seu áudio de reflexão, que oraram e buscaram a presença de Deus durante esses 7 dias. Missionária Regiane Ferreira, o seu esposo, pastor Lafayette, o presbítero Francisco, o diácono Michel, estiveram juntamente comigo nessa campanha, intercedendo por vocês, pedindo que Deus seja o nosso pastor, que Ele nos guarde, que Ele venha suprir a nossa necessidade, que Ele nos conduza à pastagem verdejante, que Ele nos leve junto aos refrigérios das águas de descanso, que Ele coloque paz em nossos corações, que Ele nos guie pelas veredas da justiça, que sejamos alvo do amor do seu nome, que Ele nos proteja nos vales do sofrimento, no vale da sombra da morte, que nos dê força espiritual para não temermos nenhum mal, que tenhamos a esperança de que Deus está conosco, de que sejamos alvo da proteção do cajado do Senhor, que o Senhor nos dê o suprimento alimentar, servindo uma mesa para cada um de nós, na presença dos nossos adversários, que Deus nos dê a unção sobre a cabeça com óleo, e que os nossos corações transbordem de paz, de felicidade. Que sejamos cercados pela bondade, pela misericórdia. Que possamos seguir adiante, prosseguir adiante todos os dias da nossa vida. Mas que nunca venhamos esquecer de que somos convidados a habitar na casa do Senhor para todo sempre. Então eu agradeço a esses servos. Que Deus recompense a vida de todos vocês, meus irmãos, que gravaram seus áudios, que abraçaram essa causa no serviço do Rei, de não abandonar aos irmãos no momento de dificuldade. Hoje eu quero chamar a vossa atenção ao nosso sumo pastor,
que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no livro de João, ele diz, João capítulo 10, ele diz, em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Então Jesus está chamando a atenção a mim e a você, que existe um ladrão, que existe um salteador, que não se preocupa com a ovelha, que está não entrando pela porta do curral das ovelhas, mas que tem procurado entrar de uma maneira sorrateira na nossa vida. O que o Senhor Jesus está falando? O Senhor Jesus está falando que existem muitas pessoas que não são chamados para ser cuidador de ovelhas, mas que estão exercendo cargo no ministério, que não entraram pelo caminho da vida, mas sim, muitas vezes, devido à sua condição social e financeira, eles estão ali, eles estão exercendo um ministério que não é de direito deles. Então eles é considerado como um ladrão e salteador. Mas ele diz que aquele que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro que para entrar nesse ministério pastoral, precisamos passar pela porta que ele mesmo se qualifica como dizendo, ele diz, eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Mas ele diz que aquele que não entra por esta porta, ele é ladrão e salteador. Mas aquele que entra por esta porta das ovelhas, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e a conduz para fora. Depois de a conduzir para fora, todos que pertencem a ela vai diante dele, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Então o Senhor Jesus se apresenta agora como sendo o bom pastor. Ele diz que quando o bom pastor se apresenta diante do porteiro, o porteiro abre a porta para ele, ele entra, ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e seguem. Mas ele diz que de modo nenhum, de modo algum, essas ovelhas seguirão um estranho. Essas ovelhas irão fugir porque não conhecem a voz dos estranhos. Então Jesus conta esta parábola para os seus discípulos, apresentando-se como sendo o bom pastor. Ele diz que no versículo 7 ele diz, eu sou a porta das ovelhas. E todos quantos vieram antes de mim, eles foram ladrão, eles foram salteadores. Mas as ovelhas não ouviram. Então antes de Cristo vieram muitos outros anticristo, que se apresentavam como Salvador da humanidade. E Jesus diz que todos eles eram ladrões, eram salteadores, mas eles não conseguiram adepto. No versículo 9 ele diz, eu sou a porta, e se alguém entrar a casa por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, você quer ser salvo? Você quer ser ovelha do Senhor? Então, encontre a porta da salvação.
entregue sua vida ao Senhor Jesus, passe pela porta da vida, a sua casa será salva. Você entrará, você sairá e achará sempre pastagem. No versículo 10 ele diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. No versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então esse bom pastor nós temos que ter em nossa vida. Temos que convidar ele a fazer parte da nossa vida. Ele é o bom pastor. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Mas ele diz que existe um mercenário, que não é um pastor, de quem as ovelhas não pertencem. E esse mercenário, quando ele vê essa ovelha em apuro, quando ele vê essa ovelha passando por dificuldade, ele vendo vir o lobo, ele deixa as ovelhas e ele foge. E o lobo as rebata e dispersa. Quantos ministérios, quantas igrejas hoje estão destruídos porque a liderança era um mercenário. A liderança não era um pastor. E quando as ovelhas passaram por necessidade, essa liderança abandonou as suas ovelhas. E o inimigo da alma vem e se apossou da vida dessas ovelhas, dispersando, tornando ovelhas errantes neste mundo de corrupção que nós vivemos. Existem ovelhas que estão sem liderança, sem pastor, errante neste mundo, porque essas ovelhas não tiveram uma liderança segundo o coração de Jesus. A sua liderança era um mercenário. E o mercenário, por ser mercenário, quando viu essa ovelha em dificuldade, ele não se importou com as dificuldades das ovelhas. Ele abandonou as ovelhas. Ele fugiu, deixando as ovelhas à mercê do sofrimento, das lutas, das dificuldades. Então, amados, nós temos que nos aproximar do verdadeiro pastor. Presbítero, qual o verdadeiro pastor? Jesus diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e ela me conhece. Se você conhece a voz do seu pastor, você conhece a voz silenciosa que fale dentro do seu interior, é a voz do seu pastor. É Jesus te chamando para o aprisco, para cuidar de você, para arrancar a dor do seu coração, para arrancar a agonia da sua vida, para tirar as enfermidades que assolam a sua vida, para te dar alimento, suprimento, para te dar águas da vida, para te conduzir a um momento de plena comunhão de felicidade. Esse é o bom pastor. Ele diz: assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Aí ele passa a dizer: eu tenho ainda outras ovelhas, que não são deste aprisco. A essa também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. De que ovelhas que é esse que não pertencia àquele aprisco Jesus estava falando? Ele estava falando do gentil que somos nós, que éramos alienados de Deus. Ao povo gentil não foi dado a possibilidade de ter a salvação, de conhecer ao Redentor, ao Cristo Jesus. Mas ele diz que havia uma ovelha que não pertencia a esse aprisco, mas a esse ele se importava a conduzir. E quando isso ocorresse, essas ovelhas iriam ouvir a voz dele, e haverá um rebanho e um só pastor.
Então ele diz que o Pai ama ele porque ele dá vida para retornar. E ninguém tira a vida dele, mas ele deu a própria vida. Ele mesmo doou a sua vida. E ele tinha autoridade para dar a sua vida. Ele tinha autoridade para resgatar a sua vida. E este mandamento ele recebeu do Pai. E por causa desta palavra, o Senhor Jesus foi odiado pelos judeus, amados. Porque os judeus não aceitavam Jesus como sendo o bom pastor. Então, amados, diletos irmãos, eu quero encerrar esta campanha de hoje orando por vocês, por mim, por nossa vida, pelos nossos problemas. Cada um de nós temos problemas. Cada um de nós passamos por dificuldades. Quantas vezes não passamos pelo vale da sombra da morte? Quantas vezes somos assolados por espírito causador de enfermidade? Quantas vezes não almejávamos desistir tudo, abandonar tudo e sair errante neste mundo? Quantas pessoas, amados, não estão vivendo alienado, sofrendo, porque foram alvo de mercenário que era aqueles que eram para ser sua liderança, mas era mercenário, homens corruptos que exercia autoridade de pastor em sua vida. Pense nisso. Eu convido vocês a orar. Eu vou encerrar esta campanha orando pela vida sentimental, pela vida conjugal, pela família, pela prosperidade. Repreender o espírito chamado coronavírus, repreender o espírito do câncer, o espírito da AIDS, o espírito causador de enfermidade. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, Deus de benignidade, é a Ti que neste momento, neste 7º elo, Pai, desta campanha de 7 dias, é o encerramento hoje. Eu quero Te agradecer, ó Deus, por ter nos dado possibilidade de termos permanecido em Tua presença por 7 dias. Eu Te agradeço, ó Deus, pelo fôlego de vida. Te agradeço por exercer sobre nós a autoridade, por nos suprir no momento de dificuldade. Te agradeço por ter dado a cada um de nós um sumo pastor que cuida da nossa alma, que cuida da nossa vida, que nos ama e quer o nosso bem, que entregou a sua própria vida para o resgate de cada um de nós. Em o nome do Teu amado Filho, o Senhor Jesus, eu Te dou graça, Te louvo e Te glorifico. E oro, meu Deus, por todos os irmãos que fizeram parte desta campanha, que abriram este áudio de oração, que compartilharam esses áudios com seus amigos, com seus parentescos, com seus irmãos, que enviaram essa mensagem nas suas listas de transmissão, nos seus grupos de WhatsApp. Eu Te peço, ó Deus, a bênção sobre a vida de cada missionário, missionária que, de uma maneira, compartilharam essas mensagens com seus amigos, com seus entes queridos, almejando bênção na vida dos Teus servos, da Tua serva. Eu oro, meu Deus, pedindo a bênção da felicidade plena, a bênção da prosperidade, a harmonia entre os familiares, a paz entre os amigos, a paz entre os familiares, que a paz entre no lar deste meu irmão, desta minha irmã, que eles tenham um momento de plena felicidade. Eu oro, meu Deus, pedindo que o Senhor repreenda o mal, espírito causador de enfermidade,
que essa enfermidade que assola a vida deste meu irmão caia por terra. Se este meu irmão foi acometido com o espírito de enfermidade, ele receba a cura da enfermidade chamada leucemia, que tem atacado os glóbulos. O sangue desse meu irmão está sendo invadido com os glóbulos brancos e ele está sofrendo esse câncer chamado leucemia. Que este mal caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pelas pessoas que são portadores do vírus do HIV, que hoje estão sofrendo muitas vezes, tomando medicamentos, composto de medicamentos, que muitas vezes o tornaram dependente deste medicamento. Então repreenda esse espírito causador da AIDS, Pai. Eu oro, meu Deus, pedindo a favor das pessoas que são enfermos, que contraíram o vírus do câncer, Pai. E o câncer se alojou muitas vezes na célula deste meu irmão, desta minha irmã. E eles estão sofrendo, Pai. Alguns têm que fazer tratamento com medicamento, com morfina, para aliviar as dores. Dores que muitas vezes têm subjugado este meu irmão, esta minha irmã. Dores profundas. Dores que têm causado prostração, têm causado angústia, sofrimento. Eu oro, meu Deus, por pessoas que são portadores desta enfermidade maligna chamada lúpus, que tem atacado muitas vezes e atrofiado os membros desses teus servos. Pessoas que se locomoviam com seus próprios pés, hoje são cadeirantes, porque os seus membros atrofiaram, os seus ossos, as suas medulas ósseas secaram, e eles não conseguem mais se locomover com seus próprios pés. Então eu oro, meu Deus, pedindo a cura, a libertação deste meu irmão, que é vítima desta enfermidade chamada lúpus. Eu oro, Pai amado, pedindo a favor das pessoas que têm problemas respiratórios, que têm problemas, Senhor, pulmonar, que têm problemas, Senhor, muitas vezes atuando no seu coração. A veia do seu coração muitas vezes entupiu. Um sopro do coração. Problemas cardíacos. Problemas muitas vezes de ritmia cardíaca, Pai. Eu te peço, meu Deus, passa o bálsamo de Gileade desde o alto da cabeça até a planta do pé, trazendo a libertação deste meu irmão. Que este meu irmão seja curado, seja liberto deste mal. E oro, meu Deus, pedindo que o Senhor repreenda esse espírito que está atuando neste planeta Terra, chamado espírito do coronavírus, que é conhecido como Covid-19. O mal que tem ceifado vidas, o mal que tem destruído vidas. Muitas vidas, Pai, foram ceifadas prematuramente. Pai, que tem chorado a morte dos seus filhos. Os filhos que têm chorado a morte dos seus pais. Ah, meu Deus, se continuar desta maneira, daqui 2 anos, haverá tanta criança sem pai, sem mãe. Então nós te pedimos misericórdia, ó Deus. Usa de misericórdia. Estenda a tua mão, Pai, sobre este planeta Terra. Repreenda este mal. Repreenda esse espírito causador de mortandade. Esse espírito que tem assolado este planeta Terra. Ó Deus, eu oro pelas pessoas que hoje estão acamados, que estão entubados, que estão muitas vezes, ó Deus, nesta ala escura deste hospital, na ala vermelha. Ó Deus amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, entre, Senhor, nesses hospitais, onde as pessoas estão entubadas, onde pessoas estão em estado de coma,
onde as pessoas estão, Senhor, precisando de um aparelho para respirar, precisando de oxigênio para respirar. Só o Senhor pode ter misericórdia, só o Senhor pode repreender esse mal. Eu clamo, Deus, pela tua misericórdia. Eu te peço, Pai, em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus. Eu te agradeço, apresento o meu lar, apresento a minha família, apresento a minha esposa, as minhas filhas, a Simone, a Silene, as minhas netas, a Isabela, a Gabriela, a Helena, os meus genros, Rodrigo, Carlos. Apresento os familiares da minha esposa, a minha sogra, o meu sogro, meus cunhados. Apresento os meus parentescos, a família Louveira. E oro, meu Deus, a pedido da tua serva irmã Miriam, a favor da Antonelli, Pai, que está enferma. A Antonelli, Pai, precisa de uma cura, de uma libertação. Em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, pedindo, repreenda o mal que está atuando na vida das pessoas que têm problemas de depressão, de angústia, de ansiedade, que são vítimas deste mal. Pessoas que têm, muitas vezes, vontade, Pai, de tirar sua própria vida. É um espírito causador de suicídio, levando esse meu irmão a desespero, essa minha irmã a desespero. É um espírito de angústia que tem invadido a alma deste teu servo, desta tua serva, Pai. Repreenda este mal. Traga livramento, traga cura e libertação. Eu te agradeço, Pai. Encerro esta campanha, entregando esta campanha de 7 dias em tuas mãos, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém.